Olá, meu nome é Maria Eduarda e estou aqui para mais um vídeo no canal. Criei este canal com o intuito de resgatar a verdadeira identidade das jovens mulheres em Cristo. A verdadeira identidade em Cristo, através da luz da palavra de Deus que é viva e eficaz. E no vídeo de hoje, vou falar um pouco sobre como Deus me vê, como Deus enxerga nós mulheres, qual o nosso valor para Ele, como Ele nos enxerga, o que Ele pensa sobre nós e como o Senhor nos vê. Lá em Provérbios 31 diz que a beleza é enganosa e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor Deus, essa sim será louvada. Ou seja, Deus vê mais do que um corpo bonito, Deus vê mais do que a aparência exterior. Deus olha primeiramente e principalmente para o nosso interior, para como nós pensamos, para o nosso coração, para a intenção do nosso coração. Então, a palavra diz que a mulher que teme o Senhor, essa sim será louvada. Ou seja, a mulher que obedece aos seus mandamentos, a mulher que quando o Senhor fala, ela obedece, a mulher que procura agradar o Senhor nos seus pensamentos, na sua conduta, no que ela fala, como ela se comporta, né? Coisas que vêm de dentro para fora. A mulher que teme o Senhor, ou seja, a mulher que teme a sua palavra, a mulher que obedece ao Senhor, essa sim será louvada. Ou seja, aí já está uma promessa do Senhor, que nós fomos criadas para sermos louvadas, mas não pela nossa aparência exterior, não por causa do nosso corpo, não por causa do nosso corpo, se temos o corpão ou se não temos, não por causa do nosso corpo, mas por causa de um coração obediente ao Senhor. Segunda coisa, Deus nos vê como uma joia preciosa. No mesmo livro, no livro de Provérbios, no capítulo 31, tem lá escrito a esposa ideal, a mulher ideal. E lá também está escrito que o Senhor nos vê como uma joia preciosa. Logo no início está escrito assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ou seja, o Senhor nos enxerga como algo precioso, como algo que tem que ser cuidado, que tem que ser guardado, que tem que ser protegido. E é isso que um pai faz. E Ele, nosso Pai, o faz muito bem. Nos guarda, nos protege, nos livra, né, de todo mal visível e invisível. Então o Senhor nos enxerga como uma joia preciosa. Lá em Salmos capítulo 17, versículo 8, está escrito: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. O Senhor quer nos guardar no seu jardim. O Senhor quer nos guardar como uma joia preciosa. E é interessante que na palavra do Senhor diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Ou seja, esta mulher ela tem que ser achada. Esta mulher ela tem que estar tão guardada no Senhor que ela tem que ser achada, né? Aqui no caso de outras amizades ou no caso de um futuro marido, ela tem que ser achada por estas pessoas. Ela tem que cuidar do seu jardim para que estas pessoas venham a encontrá-la. A palavra do Senhor também diz que as bênçãos do Senhor perseguem aqueles que o temem, aqueles que estão de acordo com a sua vontade, aqueles que estão de acordo com a sua palavra. Então, vemos aqui que uma mulher que teme o Senhor, que obedece, ela é muito valorizada, ela é protegida, ela é guardada, ela é como uma joia preciosa para o Senhor. E na palavra do Senhor, em Isaías 43, a partir do versículo 4, tem uma declaração do nosso Senhor para nós, que eu amo muito, muito este capítulo, que diz assim, eu escrevi aqui para que diz assim: para libertar você, entrego nações inteiras como preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Ou seja, olha como o Senhor nos valoriza, né?
Aqui tem uma declaração de amor do Senhor, que Ele entrega nações inteiras como preço do resgate por nós, por nossas vidas. E não foi diferente, né? Quando Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Nós valemos preço de sangue. E é isso que me constrange, este grande amor que o Senhor tem por nós, o cuidado que Ele tem com nós, mulheres, né? Este amor constrange, este amor abraça, este amor corrige, este amor fortalece e nutre a nossa alma. E por que não citar as mulheres da Bíblia como exemplo, como Raabe, que eu gosto muito dessa história, porque Raabe foi uma prostituta e crendo no Senhor Deus, que ela ouviu falar. Ela nem tinha tido ainda uma experiência com Ele, mas ela só ouviu falar dele. E só por ouvir falar dele, ela creu que ela e a casa dela seria salva, né, do povo do Senhor que ia entrar para poder ganhar aquela cidade, aquele território. E ela creu que ela e a família dela seriam salvos. E assim foi. E Raabe era uma mulher cuja sociedade tinha muito preconceito, né? Ela era uma prostituta, a casa dela com certeza não era olhada com bons olhos, né? E dentro dela ela sabia como ela se sentia, ela sabia que ela queria uma transformação na vida dela, e assim ela teve fé, e assim o Senhor fez. Raabe de prostituta, né? Deus mudou o destino dela, Deus mudou a reputação dela. Depois, no livro de Mateus, conta que ela entrou para a descendência de Jesus, que ela se casou e teve filhos. Teve um filho, né? Na palavra do Senhor está escrito um filho. Então, olha como Deus fez, né? Na história desta mulher. E como não falar também de Esther, menina órfã, que foi criada pelo tio Mardoqueu, ou em outras versões, Mordecai. E Esther não tinha mais nem, né, a coisa que a gente mais considera importante, a família, o nosso pai, a nossa mãe. E Esther não tinha isso. Mas ela tinha um pai que estava vendo ela. E Deus transformou a vida dessa jovem, uma menina, uma jovem mulher que não tinha pais, que foi criada pelo tio. Deus colocou dentro de um palácio, ela se transformou em rainha e ela salvou, através de uma intercessão, ela salvou a vida de todo o povo judeu. Ela foi uma mulher extremamente corajosa, ela creu que Deus podia salvar o povo dela, o povo judeu. E Esther, de uma menina, Deus mudou a vida dela, porque de uma menina que não tinha paz, de uma menina que não tinha nenhuma percepção de futuro, de sonhos na vida dela, Deus transformou a vida dela e ela se transformou em rainha e ainda salvou a vida, ajudou a salvar a vida do seu povo, o povo judeu. E também vamos falar um pouquinho de Eva. Eva, que hoje na sociedade, muitos dizem, né, apontam o dedo e dizem que Eva é a culpada, de toda a desgraça que aconteceu, né, sobre as nossas vidas. Porque Eva foi enganada pela serpente. Só que até Eva, que foi enganada, até ela, Deus pensou nela. Pelo que aconteceu com ela, Deus pensou nela. A serpente a enganou, mas Deus cuidou do futuro de Eva. Deus cuidou do nosso futuro, né? Deus cuidou do nosso futuro. E o Senhor disse que a descendência dela esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, isso não ia ficar impune o que a serpente fez. A serpente enganou Eva, mas Deus cuidou do futuro dela. Deus não ia deixar que a serpente ficasse impune. Ou seja, a palavra do Senhor diz: tu a ferirás no calcanhar, e a descendência dela esmagará a cabeça da serpente. Ou seja, nós dominaremos sobre os animais. E não somente os animais. O Senhor também diz isso para o reino espiritual, que nós esmagaremos a cabeça da serpente. Ou seja, Deus não deixou nem a serpente impune. Deus cuidou de Eva. Deus cuida de nós, mulheres. Nós temos muito valor aos olhos do Senhor. Por exemplo, no livro de Pedro, está escrito para os maridos
cuidarem das suas esposas, reconhecendo que elas são o sexo mais frágil. E até eu fui corrigida nessa palavra, vendo esses dias no Instagram, que muitas pessoas usam isso achando que o Senhor está sendo machista. Só que, na verdade, o Senhor está reconhecendo a fragilidade como algo precioso. Uma coisa de cristal, uma coisa de vidro, ela é frágil, mas ela tem mais valor do que uma coisa de plástico. Ou seja, nós não tratamos uma coisa de vidro da mesma maneira que nós pegamos de uma coisa de plástico. Ou seja, nós somos comparadas com uma pedra preciosa porque ela é delicada, porque ela é frágil, porque ela tem que ser protegida, guardada com mais cuidado. Somos frágeis sim, porém frágil no sentido de delicadas, frágil no sentido de separadas, no sentido de cuidadas e guardadas por Deus. Nunca se esqueça que para o Senhor você tem muito valor. Então se trate, se veja, tente se olhar como Deus te vê. Não deixe que os olhos externos ditem quem você deve ser. Resgate a sua identidade no Senhor. Haja como Ele diz que você é na palavra. Que você é amada, que você é forte, que você se veste com força e dignidade, que você é comparada como uma joia preciosa, como joias preciosas. Não se trate e nem deixe as pessoas, a sociedade, ou qualquer ideia contrária ditar como você deve ser tratada ou se tratar. Se trate como a palavra do Senhor diz que você é. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.